Olá mãe, olá pai, sejam muito bem-vindos à segunda aula da semana do bebê. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados básicos com o bebê, tá? E se você não assistiu a primeira aula, aqui vai ficar um link para você clicar e assistir a primeira aula sobre um tema muito importante que é o aleitamento materno, tá? Se você não assistiu, clica no link e assista, tá? Lembrando também que para assistir essa aula, procure um lugar tranquilo, com silêncio, para você se concentrar na aula. Chama seu parceiro, parceira, né? Desliga as notificações do celular, fecha ali as abinhas do navegador para vocês se concentrarem aqui na aula e aproveitar ao máximo o conhecimento, o conteúdo que a gente vai estar passando aqui hoje, tá bom? Vamos lá então para a segunda aula, vamos iniciar aqui o conteúdo, tá? Então, nos primeiros dias, é comum o bebezinho apresentar algumas alterações que são normais por causa do como ele recebia algumas substâncias pela mãe através da placenta. Então é comum algumas alterações que são normais e é importante a mãe saber que é normal para ficar tranquila nesses primeiros dias, tá? Uma delas é um aumento da glândula mamária do bebê, tá? Que é decorrente do estrogênio, desse hormônio feminino que o bebê recebia pela placenta, tá? Isso é normal, isso com algumas semanas já vai reduzir, tá? Inclusive na menina é comum algum sangramentinho vaginal decorrente também desse estrogênio que a menina recebia ali pela placenta, tá? Então pode acontecer, é normal, tá? Outra coisa que também pode acontecer é a urina ficar um pouco marrom por causa do ácido úrico também materno que o bebê recebia pela placenta, tá? Então também você vai ver que a urina pode ficar um pouquinho mais alaranjada ou amarronzada e depois ela já vai entrando por uma corzinha mais normal ali depois dos primeiros dias, tá? E mais uma alteração que é normal é a miliária, que é o quê? É umas bolinhas amarelinhas que aparecem na pele do bebê, ou avermelhada também, tá? Porque dentro da barriga da mãe, o bebê estava num meio líquido e totalmente asséptico, ou seja, sem nenhum fungo ou bactéria. Quando o bebezinho nasce, ele vem então para o meio aéreo, onde vai acontecer uma colonização da pele do bebê, de fungos e bactérias normais. Tá? Então pode nessa colonização aparecer essas bolinhas que são a miliária, tá? Que é uma alteração normal que vai sumir espontaneamente, tá ok? Então essas alterações são normais, não precisa de nenhum tratamento, tá bom? É importante a mãe também saber que o bebezinho tem alguns reflexos, ou seja, reflexos primitivos que são movimentos involuntários e que também são normais no bebê. Os principais deles é o reflexo de Rutin, que é um reflexo que tudo que toca em volta da boca do bebê faz com que ele abra automaticamente a boca. O reflexo palmar, né, que é um reflexo que tudo que toca a palma da mão do bebezinho faz com que ele feche a mão, tá? E o reflexo de Moro, que é um reflexo que ele parece que está fazendo um abraço ou está tentando se segurar, ele faz com os bracinhos desse movimento. Tá? Que é um reflexo também normal. Tá? Esses reflexos eles vão estar presentes até por volta do 4º mês e depois disso eles desaparecem naturalmente. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o choro, né? Que o choro do bebê é uma coisa que angustia, né, os pais, né? É uma causa comum de consulta ao pediatra, né? Então, o choro do bebê, um primeiro passo que o pai pode dar é ele ficar tranquilo, respirar, né, tentar não se desesperar ali com o choro do bebê, tá? Para ele conseguir olhar para o bebê e entender o que ele está querendo dizer, o que ele precisa, o que está causando aquele choro no bebê. Tá? Então respira fundo e olha para o seu bebê, que apesar dele não falar ainda, ele diz muita coisa através do corpinho dele. Tá? Então, uma primeira causa que pode ser descartado é a manha. Tá? O bebezinho vai aprender que ele pode usar o choro para conseguir alguma coisa lá com 9 meses, 1 ano. Tá? Então, não é manha. Tá? O bebezinho antes de 9 meses não faz manha. Se ele está chorando é porque ele está precisando de alguma coisa. Tá? Nos primeiros dias, a causa mais comum do choro é a fome.
né, logicamente. Então, se o bebezinho está chorando, põe no peito, né, para poder ele mamar, né. Uma segunda causa seria a necessidade da sucção, a necessidade do contato com a mãe, né? Então, a amamentação já mata a fome e mata também essa necessidade do bebezinho do contato com a mãe, né? Então, além de pôr para mamar, façam bastante o pele a pele, né? O método canguru, que é, em algum momento, 2, 3 vezes ao dia, a mãe tirar um pouquinho a roupa do bebê, tirar um pouquinho a sua roupa e deixar o bebezinho em contato pele a pele com a mãe. Isso é muito importante para o desenvolvimento do bebê e acalma bastante o chorinho do bebê também, tá? É uma necessidade dele desse contato pele a pele com a mãe, tá? Uma terceira causa pode ser frio, né? Então, pega nas mãozinhas do bebezinho, vê se não tá geladinha, né? E se tiver friozinha, cobrir um pouquinho mais o bebezinho, põe uma touquinha, né? O bebezinho perde muito calor pela cabeça, pela ausência do cabelo, né? Uma região vascularizada. Então, põe uma touquinha para aquecer o bebê, né? Vê se não pode ser frio, né? Que quando o bebezinho tá com frio, ele chora para gerar calor, para aumentar, acelerar o seu metabolismo, né? E quando ele está com calor, pelo contrário, ele não se mexe, ele por instinto fica quietinho para tentar não gerar mais calor, tá? Então, se o seu bebezinho também está muito quietinho, pode ser que você esteja cobrindo demais ele também, tá? Pode ser que ele queira que troque também, então vê se não precisa trocar ali a fraldinha, né? Também é uma causa comum de choro do bebê, tá? Depois disso, né, fez tudo isso, ainda está chorando, existem algumas técnicas que podem ajudar a amenizar o choro do bebê, que é usar uma bola, né, dessas bolas de academia, e pegar o bebezinho e sentar na bola, fazer o movimento de sobe e desce com o bebezinho, isso ajuda bastante, tá? Fazer um barulhinho, como era o barulhinho do coração que a mãe escutava, que é um barulhinho de shh, 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 também ajuda, né? Tentar mudar a atenção do bebezinho, passear um pouco, mostrar outras coisas para o bebê, né? Tudo isso dá uma leve chacoalhadinha, né? Fazendo esse barulhinho, são técnicas que vão ajudar a amenizar esse choro do bebê, tá? Logicamente, existem causas patológicas, existem doenças que podem gerar choro no bebê, que são a cólica e o refluxo, e para isso realmente vai precisar da consulta do pediatra. Tá? Mas aí nesses casos, você vai perceber que é um choro mais irritado, né? É um choro mais forte, né? E que, no caso da cólica, o bebezinho encurta o corpinho ou estica, né, o corpinho, é um choro forte e rápido, né? E no caso do refluxo, ele é um choro mais prolongado, um choro que aparece ali no momento da mamada e que vem junto com umas bolinhas, uma salivação mais bolhosa da criança, tá? Então, vamos falar um pouquinho aí, então, sobre a cólica e sobre os refluxos, né? Então, a cólica do bebê, ela começa ali por volta de 15 dias, tem um pico do primeiro para o segundo mês, do segundo para o terceiro ela vai reduzindo e do terceiro para frente geralmente para, né? Mais de 80% dos bebês vão ter cólica, são poucos os bebês que não têm cólica, tá? E aí, realmente, precisa medicar, né? Então vai precisar de uma consulta com o pediatra para ele poder passar as medicações para poder manejar essas cólicas, tá? Mas uma importante causa de choro no bebê, e em certo grau desconhecido pelas mães, é o refluxo gastroesofágico fisiológico, né? Que é um refluxo interno, que não vem acompanhado com o vômito, com a regurgitação, que acontece porque o esfíncter esofagiano inferior, a transição entre o esôfago e o estômago no bebezinho não fecha completamente. Então reflui conteúdo ácido do estômago para o esôfago, e o estômago está preparado para essa acidez, mas o esôfago não, tá? Então por isso o bebezinho não deveria nunca ficar totalmente deitado em 180 graus, tá? Isso é muito importante, tá? Que o bebezinho esteja sempre com a cabeça mais alta que as pernas para evitar esse refluxo, tá? Então na hora de estiver no colo, para dormir, no bebê conforto, e
principalmente na hora de trocar, porque ainda na hora de trocar a gente pega a perninha e dá uma levantadinha, aí esse refluxo acontece mais ainda, tá? Então, na hora de trocar, principalmente, em todos os momentos, o bebezinho tem que estar com a cabeça mais alta que as perninhas, tá? Porque senão ele pode ter esse refluxo fisiológico aumentado, e isso pode gerar uma esofagite e causar choros no bebê, tá bom? Muito importante essa dica, tá, pessoal? Também, para evitar a icterícia, que é a criança ficar amarelinha, seria recomendado os banhos de sol, né? Então, antes das 9 da manhã e depois das 4 da tarde, né? Deixa o bebezinho só de fraldinha, tá? E dá o banhozinho 5 minutos de frente, 5 minutos de costa, tá? Aproveita nesse momento, já faz o pele a pele, a mãe já toma o sol também, tá? Já ajuda bastante isso daí para evitar a icterícia, né? Que é o bebezinho ficar amarelinho, que pode acontecer também normalmente, né? No bebezinho, tá? E esse banhozinho de sol pode evitar, então vamos fazer o banhozinho de sol também, tá? No caso de engasgo, né, uma importante coisa também, saber agir no caso do bebezinho engasgar, né? Existe um tipo de engasgo que acontece durante a amamentação, que é um engasgo mais tranquilo e que ele acontece porque o jatinho de leite acabou atingindo ali direto a gargantinha, a hipofaringe do bebezinho, e que a mãe, se ela perceber que o bebezinho está mamando e ele dá uma engasgada, uma tossidinha, ela simplesmente pode inclinar um pouquinho mais para trás para a força da gravidade ajudar a fazer com que esse jatinho não atinja diretamente a gargantinha do bebê. Tá? Pode ser que ela esteja dando mamar muito inclinado para frente. Tá? Então dá uma inclinadinha para trás, já reduz isso daí. Tá? Existem 2 tipos de engasgo que são um pouquinho mais graves e que a mãe ou o pai devem estar preparados para agir, que é o engasgo com o vômito ou engasgo com coisas sólidas, né? Que acontece um pouquinho mais à frente, quando o bebezinho já está engatinhando e ele pode pegar alguma semente, alguma coisa e colocar na boca e engolir, né? Então, no caso dele engasgar com vômito, uma coisa que vai evitar isso daí é o bebezinho dormir de barriga para cima, mas um pouquinho inclinado para o lado, tá? Para que, se caso ele regurgitar durante o sono, não volte, né, diretamente ali na boquinha do bebê, tá? E o que fazer, então, no caso de você sentir que o bebezinho está engasgado? Primeira coisa é ver se ele realmente está engasgado, tá? Se o bebezinho está chorando, ele está respirando, ele não está engasgado, tá? Então, o bebezinho que está engasgado, ele não consegue respirar, ele tenta puxar o ar e não vem, né? Aí, nesse caso, você pode primeiro fazer a aspiração das vias aéreas, tá? Então, bota ele no colo, coloca o rostinho dele na sua boca e chupa, com a boca cobrindo a boca e o nariz da criança, tá? Quando for um conteúdo líquido, essa manobra é muito boa, tá? Para conseguir retirar ali esse conteúdo líquido ou pastoso que está ali nas vias aéreas, trancando as vias aéreas, né? Então dá aquela chupada, pega a criança novamente, olha se ela ainda está engasgada. Se ela chorou, respirou, já não está mais engasgada. Se ainda não resolveu, aí você coloca ela na sua perna, né? Ou no braço para baixo, e aí você vai com a cabeça inclinar mais baixa do que as pernas, né? Isso é bom a perna, né? Ficar na perna porque já fica inclinadinho. E aí você dá algumas batidas nas costinhas da criança com um pouquinho de força. Não pode ser só uma batidinha leve, tá? Coloca um pouquinho de pressão nessa batida aí, tá? Para poder realmente desobstruir a via aérea ali. As costelinhas da criança é flácidazinha, é difícil de quebrar, tá? Então bota um pouquinho de força para poder desobstruir, aí volta de novo, pega a criança, vê se desobstruiu, tá? Se não desobstruiu, repete daí a manobra da sucção, para chupar. Não desobstruiu, de novo as batidas. Faz isso umas 3 vezes cada uma delas, tá?
Porque se depois disso ainda realmente não desobstruiu, realmente é preciso se dirigir até um pronto atendimento, tá? Mas na maioria das vezes, se o conteúdo for líquido ou pastoso, essas manobras conseguem desobstruir a via aérea da criança, tá? Quando é sólido, quando é uma semente, quando é um corpo estranho sólido, aí é um pouquinho mais complicado, tá? Mas a manobra é a mesma e se não tiver uma desobstrução, aí procurem realmente um pronto atendimento, tá ok? O solucinho, por sua vez, já é bem mais tranquilo, tá? Não se preocupem com o soluço da criança. A criança dentro do útero da mãe soluçava como uma preparação para o diafragma dela para o momento da respiração. Tá? Então, quando o bebezinho soluça, ele não sente esse mesmo incômodo que a gente sente com o soluço. Na verdade, isso traz memórias intraútero para ele e ele até gosta. Tá? Então, o bebezinho está soluçando? Não se preocupe muito. Tá? No máximo, vai ver se precisa trocar a fraldinha. Tá bom? E o cocôzinho do bebê, né? Existe uma evolução do cocô do bebê aí nesses primeiros meses. No início, o cocôzinho ele é mais escuro e ele vai, ao longo do tempo, clareando, né? Vai virando um marrom escuro, depois um verde escuro, depois um marrom claro, um verdinho claro, até chegar no amarelo ovo, que é a cor ideal ali, a cor do cocôzinho saudável para o bebezinho, né? E também esse cocôzinho dele vai se espaçando. Então, no começo ele faz mais vezes e esse cocôzinho vai se espaçando e até quando termina de formar a flora intestinal, porque durante essa formação da flora intestinal, ele vai digerindo melhor o alimento e vai absorvendo mais para ele, né? Então, quando termina de formar a flora, ele está digerindo bem já o leitinho, sobra pouco resíduo dentro do intestino e ele vai fazer ali, na média, a cada 2, 3 dias, ou dia sim, dia não, mas é normal até 5, 6 dias seria normal para o bebezinho depois dos 3 meses, tá? Então é normal, as mães às vezes ficam assustadas, né, que o bebezinho não tá fazendo na mesma frequência o cocôzinho, isso daí é normal, tá? Isso daí é porque tá digerindo bem, ele tá absorvendo a maior parte do leitinho e tá ficando pouco resíduo ali no intestininho do bebezinho, tá bom? Uma outra dica também que a gente vai passar para vocês é em relação ao teste do pezinho, né? Que é necessário fazer ali do 3º ao 5º dia, né? Então, uma coisa que pode ajudar bastante no teste do pezinho é aquecer bem o pezinho da criança, tá? Porque vai ser feito um furinho e aí o calor faz uma vasodilatação do pezinho do bebê, então os vasos sanguíneos ficam mais dilatados e com menos furadas vai ser possível coletar todo o teste do pezinho, tá? Então, de alguma maneira esquenta o pezinho do bebê. Pode ser passando uma meinha antes do teste, né? Com a própria mão mesmo antes do teste, né? Então, de alguma maneira, aquecer o teste do pezinho vai ajudar a que o bebezinho sofra menos dor, tá? E a mãe também fique menos desesperada também nesse momento, tá? Ressaltar também a importância das vacinas, tá, pessoal? As vacinas são muito importantes, né? O Programa Nacional de Imunização pelo SUS é elogiado no mundo inteiro, tá? Então, tenham a cadernetinha da criança, né? E façam as vacinas, tá? Existem algumas vacinas que podem ser feitas na rede particular, que existem algumas que não têm e algumas que têm algumas vantagens, tá? Então, converse com o seu pediatra e planejem bem aí quais vão ser feitas na rede pública, quais devem ser feitas na rede particular, tá bom? E mais à frente um pouquinho, quando a mãe ali começa a trabalhar, sempre surge a dúvida da mãe sobre o que seria melhor para o bebê, creche ou babá, tá? Então, gente, a babá, ela tem algumas vantagens em relação à creche até os 2 anos do bebê, tá? Por quê? Se a mãe vai voltar a trabalhar, além de perder a mãe por um período, se você leva para a creche, o bebezinho perde o ambiente também dele, então ele tem um duplo trauma, né? Nesse período até 2 anos também é a formação do ego da criança, então ela precisaria de um atendimento individualizado, né? O que não é feito também na creche, né? E também
até 2 aninhos a imunidade da criança é muito imatura. Então, se você coloca muito cedo na creche, ela vai ter mais infecções de repetição, tá? Então, até 2 aninhos, 3, seria a babá é melhor do que a creche, né? Porque é muito difícil contratar, é difícil ter confiança e tal. Então, a gente indica o quê? Antes da mãe, 1 mês antes da mãe voltar a trabalhar, já contrata a babá. Você já vai mostrando como você gosta que faz as coisas, já vê se a pessoa, como que a pessoa trabalha, né? Se não tiver alguém de confiança para fazer esse papel, você só vai ganhar confiança em alguém se você conhecer a pessoa, né? E uma babá falante, né? Uma babá responsável vai ser melhor do que a creche até os 2 aninhos, tá bom? Um outro cuidado que a gente indica também é a não usar a chupeta, tá? Por isso que a gente vai fazer a sucção não nutritiva no peito, tá? Não precisa dar chupeta para a criança, tá? A chupeta tem inúmeros problemas, né? Primeiro deles, a confusão de bicos, né? Então, o bebezinho ele faz 4 movimentos para poder retirar no aleitamento materno, para poder retirar o leite da mama, né? E na chupeta ele faz 2 outros tipos de movimentos. Então, quando ele estava aprendendo a mamar, ele vem com a chupeta onde que ele vai fazer outro tipo de movimento. Então ele vai tentar fazer aquele movimento da chupeta no peito e não vai conseguir tirar o leite e vai se irritar. E aí isso é um fator de risco para ele sair, para ele abandonar a amamentação, tá? Então isso que é a confusão de bicos, né? Isso é um problema que pode atrapalhar aí a amamentação. Além de fazer o bebezinho engolir mais ar, né, o que causa cólicas, né? Além de poder ser uma fonte de contaminação, a chupeta, né? Além dos problemas de arcada dentária que vão advir ali da chupeta, do problema depois para tirar a chupeta, tá? Então, não usem a chupeta, tá? Se possível, não introduzam a chupeta. A gente vê muitas mães hoje ainda, século XXI, ainda usando a chupeta, tá? Não é indicado, tá? Se você puder, lógico que todas as orientações que a gente está passando aqui, pessoal, são recomendações, né? Que devem ser depois analisadas caso a caso. Mas se você tiver tudo bem, não use a chupeta, tá? Ela vai causar mais problemas do que ajudar, tá bom? Uma outra recomendação seria para não furar a orelha das meninas, tá? Logo que nasce, a mãe quer identificar a criança como menina, né? Mas existem outras formas de se fazer isso, né? A gente pode colocar uma roupinha de cor de menina, um lacinho, né? Para não gerar essa dor na criança, né? Então a gente faz todo o possível para fazer um parto humanizado, evitar dores desnecessárias, minimizar os traumas na criança. E aí, um importante trauma vai ser feito por uma questão estética, tá? Então, deixa que a criança escolha mais à frente o momento que ela desejar usar o brinquinho, tá? Não façam, a gente recomenda que não furem a orelhinha das meninas, tá? E pelo lado dos meninos, as mães se preocupam muito com a fimose, né? O que tem que fazer, como é, e que também não precisa se preocupar, porque até 3 anos o prepúcio vai abrindo naturalmente, né? A partir de 3 anos é que a gente vai avaliar para ver se é um caso de cirurgia, se é um caso que dá para fazer a massagem, né? Mas enquanto for bebezinho, não precisa se preocupar com a fimose em relação aos meninos, tá bom? Só puxa um pouquinho na hora do banho, não façam massagem, né? Só puxa um pouquinho, dá uma limpadinha ali na hora do banho, beleza. Se a mãe fica puxando, fazendo a massagem, ela gera fissuras no prepúcio que vão fazer uma cicatriz fibrótica e que vão ajudar a fechar mais e a piorar ali a fimose, tá ok? Então não precisam se preocupar até os 3 aninhos com a fimose, tá? E uma última dica, então, hoje, seria para expor o bebezinho à luz durante o dia e tentar não expor ele à luz durante a noite, tá? Até 30 dias o bebezinho não tem ritmo circadiano, para ele dia e noite é a mesma coisa. Mas ele vai desenvolver esse ritmo
de mamar mais, ficar mais acordadinho durante o dia e mamar menos e ficar mais dormindo durante a noite, se ele for exposto à luz durante o dia e a sons, né? Então, durante o dia, expõe a luz, expõe a barulhos, né? Até o próprio, dentro do útero, o bebezinho escutava muitos barulhos, né? O maior deles é do intestino da mãe, né? Ele escutava também o coração e a respiração da mãe de forma contínua, depois a voz da mãe, né? E depois, mais um pouquinho à frente, o barulho externo, né? Então, ele não, assim, ele vai se assustar com barulhos muito repentinos, né? Mas então, expor o bebezinho à luz, então não fecha durante o dia a cortina blackout, né? Deixe um pouquinho de luz ali entrar para expor o bebezinho à luz e sons durante o dia. E durante a noite, o mínimo possível, né? Na hora que ele estiver dormindo, aí sim, evitar qualquer luz externa, até mesmo durante as mamadinhas da madrugada, o mínimo de conversa, o mínimo de luz, né? Até se não tiver muito precisando trocar, deixa que a fraldinha absorve, aguenta, para ter o mínimo possível de mobilização, de estímulo durante a noite, para o bebezinho poder dormir bem, tá bom? Então essa foi a segunda aula da Semana do Bebê. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui sobre a sua experiência em relação ao conteúdo que a gente passou hoje, tá? Compartilhem esse conteúdo com pessoas que vocês acham que esse conteúdo pode impactar, que pode ajudar, tá? Então vai ter links aqui do Facebook para compartilhar no e-mail e no WhatsApp, tá? Então compartilhem com pessoas que vocês acreditam que esse conteúdo possa ajudar, tá? E não deixem de assistir a próxima aula, que é a terceira aula da Semana do Bebê, onde a gente vai falar sobre os cuidados de higiene com o bebê. Então, como trocar a fralda, os cuidados com o coto umbilical, os tipos de banho, entre outros, tá ok? Então, espero vocês na próxima aula. Um abraço!